Então, boa noite, meus estimados irmãos, meus estimadas irmãs. Que o nosso Mestre Jesus nos ilumine e nos dê a sua paz. Hoje é um momento de confraternização, de união. Estamos comemorando mais 50 anos de aniversário da Casa Espírita Caminhos do Amor, que é uma casa de bênçãos, de harmonias, que vem nos trazendo a mensagem do Cristo, e que esses momentos de alegria possam perpetuar mais os 50, 100, 200 anos, com talvez nós mesmos, quando reencarnarmos aqui novamente, esclarecendo aos irmãos e, sobretudo, esclarecendo a nós mesmos. Bem, hoje a reflexão dessa noite é a respeito de um movimento nacional para a comemoração dos 150 anos do livro Céu e Inferno. Porque, em realidade, muitos de nós que nos dizemos espíritas não tivemos nem a oportunidade de ler o livro dos Espíritos. O que dizer, por exemplo, do Evangelho, do Céu e Inferno, da Gênese e do Livro dos Médiuns. E nesse livro em particular, que é o livro Céu e Inferno, ou A Justiça Divina, segundo o Espiritismo, ele nos esclarece quais são as possibilidades futuras que todos nós estaremos sujeitos ao desencarnarmos, ou seja, ao terminar essa vida material. Mas antes de adentrar nessa reflexão a respeito desse grandioso livro, escrito, codificado por Allan Kardec, eu gostaria de relembrar uma história que é uma história literária escrita por um grande escritor argelino que foi Prêmio Nobel de Literatura na sua época, Alberto Camus. E Alberto Camus, ele escreveu várias obras, dentre elas, o que o categorizou como Prêmio Nobel de Literatura foi O Estrangeiro. E é interessante notar que, dentre essa personalidade narrada nesse livro, é uma personalidade muito estranha, porque, em realidade, ele é julgado não pelo crime que ele realizou, mas, de fato, pelo sentimento que ele teve após a morte da sua mãe, que, segundo suas próprias palavras, que ao sair do velório, ele foi encontrar-se com uma jovem para o intercurso sexual, sem ter qualquer sentimento de gratidão àquela mulher que havia sido sua mãe. Para a personagem de Camus, a tragédia do estrangeiro é estar sendo julgado por um ato da sua emoção, não pelo crime realmente perpetrado. Então, tentarei narrar mais ou menos a história desse livro, de uma personagem que, nascendo em Paris, surpreendia-se por não ter emoção. A sua vida era muito peculiar. Desde cedo, ele percebeu ser destituído totalmente de emotividade. Ele não sorria, ele não chorava. Talvez o diagnóstico da esquizofrenia fosse a melhor resposta para a sua problemática comportamental. Mas ele cresce e é um estranho no país de si mesmo. Certo dia, ao passar na grande universidade parisiense, ele não sente felicidade, não sente qualquer emoção. Entre os jovens franceses, nas ruas da França, ele é realmente um personagem muito estranho. É como se fosse um estrangeiro do país em que nasceu. Certo dia, estando no campus universitário, discute com um colega, mas sem ter qualquer ardor da emotividade, e mata-o, sem dar-se conta da gravidade do crime. Levado ao cárcere, aguarda o julgamento sem ter qualquer arrependimento do ato hediondo. E no dia do julgamento, quando ele contempla rostos patibulares daqueles que iam decidir a respeito da sua vida, ele tem vontade de sorrir. É estranho, mas ele sente uma vontade tremenda de sorrir, porque não era ele que estava sendo julgado, não saberia dizer o que estava acontecendo. O promotor público faz um arrazoado contra o seu crime e assevera que a sua perversidade é das mais cruéis
chegando ao máximo da hediondez, porque mataram sem motivos justos, como se motivos houvessem para cometer qualquer tipo de crime. E ele olha com a mesma indiferença. O seu advogado não era muito hábil, realizou uma defesa muito rápida. E o juiz, com a severidade do julgador, olha-o e tem a oportunidade de dizer-lhe: gostaria muito de fazer-te uma pergunta, mas essa pergunta não irá influenciar os jurados. Certamente irão discutir dentro em breve. E depois que tenham o veredito, eu lhe proporei as minhas questões. Então, após a reunião dos jurados, e levaram ao juiz a anotação daquilo a que chegará a conclusão, o juiz pergunta: você se arrepende do gesto que praticou? E ele tem uma expressão interrogativa: não, meritíssimo, eu não me arrependi. Se você tivesse uma nova chance, matá-lo-ia? Sim, eu o mataria. Agora o juiz, dominado pela fúria, abre o papel e em todas as 3 interrogações, os jurados diziam que ele era culpado. E o juiz decreta-lhe a pena de morte pela guilhotina. E ele olha com a mesma indiferença. Sai dali sem sentir qualquer coisa. Vai para o corredor da morte. Aguarda o dia da execução. À véspera, um sacerdote católico acerca-se e propõe uma confissão, para que ele possa receber o perdão confessional e de Deus, o perdão total pelos seus crimes. Mas ele redargou: eu estou arrependido. Eu não fiz nada demais. Não tenho interesse em pedir perdão a ninguém. Eu não creio em Deus. Então, para que essa farsa? Eu não tenho medo da morte, porque nunca tive medo da vida. O sacerdote católico sai estarrecido. Mas na madrugada do dia seguinte, quando a guarda militar vem buscá-lo, ele permanece absolutamente indiferente. Marcha até o pátio da prisão. E ali vê armada a terrível façanha de José Guillotin, que houvera criado a guilhotina durante a Revolução Francesa em 1789, para executar as pessoas de uma forma muito mais rápida. E ele olha e sobe a escadaria e contempla as testemunhas que o Estado convoca para demonstrar a legalidade da pena imoral que é a de morte. O Estado, quando não pode educar, vinga-se na criatura, aplicando-lhe a pena hedionda. Matar? Nunca. Por mais que se legalize qualquer tipo de crime, ele permanecerá imoral, porque desafia as leis da vida soberana, que a débil justiça humana ainda não soube copiar. Mas ele sobe e contempla a lâmina. Ali está o seco e o cesto para a sua cabeça. Amanhece. Um raio de sol toca a lâmina aguçada. Neste momento, então, reflexionizado, ele então pareceu despertar daquele letargo. É então o momento que chega o sicário e lhe propõe colocar um capuz. E ele diz: não, a minha vida era de alguém que respirava e não vivia. Não quero capuz. Quero morrer olhando a morte. As leis francesas recomendavam atar as mãos dos réus às costas. E quando lhe é solicitado pô-las para trás, ele diz: deixe-me morrer em liberdade. Pela primeira vez na minha vida eu me sinto livre. Estive sempre algemado, algo estranho que não me permitiu viver. Agora eu quero morrer inteiramente livre. E pela tela da imaginação ele lembrou-se que a sua vida era muito peculiar. Ele não havia brincado com as crianças, trepado nas árvores, corrido pelos campos. Não se recordava da juventude, daquele período das explosões, das energias da adolescência, nem mesmo da primeira experiência sexual. Ah, se eu pudesse voltar atrás, ele pensou, eu iria correr, brincar nas árvores.
Iria gritar que era criança. E ao chegar à minha juventude, ia dizer a todas as jovens: eu te amo, mesmo que as não amasse. Iria mentir, iria sonhar. Começou a repassar aqueles dias em que ele adentrava pela idade adulta e evocava a paralisia emocional na qual se encontrava encarcerado agora, e se dizia: se eu pudesse começar tudo outra vez, eu iria ser um jovem sorridente. Ao adentrar pela Universidade de Paris, eu iria gritar: estou atravessando a porta do triunfo. Logo mais eu serei cidadão. A liberdade, a igualdade, a fraternidade farão parte dos meus direitos como criatura humana. Lembrou-se da discussão, que ele sequer tinha ideia de como começar. Mas se ele pudesse voltar atrás, ele diria ao companheiro: olha lá, cara, deixa pra lá. Eu e você somos jovens, temos o maior tesouro que a vida nos oferece, depois da saúde, que é a juventude. Mas se por um acaso matasse e fosse levado a julgamento, na hora que o juiz lhe perguntou: você se arrepende do gesto que praticou? Eu gritaria: sim, meritíssimo. Eu arrependo-me profundamente daquele gesto desditoso que também destruiu a minha vida. E na hora que dissesse que eu devia pagar o crime através da punição pela guilhotina, eu gritaria: não me mate, dê-me a pena de vida, não a pena de morte. A pena de vida irá me fazer restituir com bem o mal que eu fiz. A pena de vida do cárcere iria reeducar-me, obrigando-me a ser útil à sociedade da qual eu roubei um membro. Meritíssimo, dê-me uma nova chance. As lágrimas percorreram meu rosto, mas neste momento a mão do carrasco pousou sobre seu ombro. Ele o vergou à força, colocou a cabeça naquele recipiente de madeira, ainda olhou a lâmina e olhou o semblante das testemunhas e teve um último pensamento: se eu pudesse voltar atrás. A lâmina desceu, a cabeça tomou o seu. E agora? É o fim? O que será de nós após a morte? Será que existe a vida após a morte? O que adiantou aqueles breves momentos de reflexão, de arrependimento daquele jovem perdido na vida? Afinal de contas, existe ou não a vida após a vida? Ser ou não ser? Eis a questão. Porque, como dizia um dos grandes pais da grande nação norte-americana, Benjamin Franklin, temos duas certezas na vida. Uma é que pagaremos impostos, e a outra é que morreremos, mais cedo ou mais tarde. Porque, afinal de contas, o momento do nascimento todos nós sabemos. É só olhar na certidão e verificar. No entanto, qual de nós sabe o momento do desenlace? O último dia que estaremos aqui na Terra. O que será de nós se nós soubéssemos? Será que nós saímos como loucos pelas ruas gritando? Pelados, como alguns andaram fazendo lá na região sul? Será que nós faríamos o que o nosso instinto dissesse? Ou nós deixaríamos o espírito imortal falar mais alto? Então, vários filósofos e pensadores já pensaram a respeito disso, da continuidade após a vida física. E existem 4 grandes vertentes de pensamento. A primeira é a materialista, ou também conhecida como nihilista, fundamentado nos conceitos atomistas de Demócrito e mais ratificados posteriormente com Epicuro, que dizia que o sentido da vida era o prazer, as sensações. Afinal, a vida após a vida não existe. Então nós temos que fruir e gozar o máximo agora, porque não sabemos o momento da morte. Então, o que nós somos?
devemos, afinal, fazer sexo demais, comer demais, dormir demais, espoliar, roubar, matar, porque nós não seremos responsabilizados pelos nossos atos. A doutrina materialista é uma doutrina eminentemente egoísta, orgulhosa, porque os fins justificam os meios, ou os meios justificam os fins. Então, na verdade, a doutrina materialista, ela tenta mostrar que nós somos apenas um aglomerado de átomos, que ao desencarnarmos ou morrermos, segundo a doutrina, nós não seremos nada. É a doutrina contrária. Mas no fundo dos nossos corações, a gente sabe muito bem que essa vertente de pensamento não nos preenche de forma alguma. Porque a gente sabe que quando nós praticamos algo em favor do nosso próximo, é como se tivesse uma palminha interna batendo em nossos corações. A gente sabe que vale a pena fazer algo diferente, algo eminentemente moral. Mas esta é uma das doutrinas do pensamento. A segunda é o panteísmo. O panteísmo já admite uma certa divindade. No entanto, nós, ao encarnarmos nesse planeta, nós extraímos dessa divindade uma parte material e uma parte espiritual. E ao morrermos, nós retornamos para o todo essa matéria e esse espírito. No entanto, essa doutrina de pensamento, ela é quase tão triste quanto a anterior. Por quê? De que adianta nós termos sofrido na vida com renúncia, com abnegação, dedicação, com caridade, se nós não vamos herdar nada, se nós vamos deixar com a morte física o que nós construímos, vamos deixar nos sepulcros, nós vamos perder nossa individualidade, a nossa consciência. Então, em realidade, a doutrina panteísta também não é tão esclarecedora ou tão esperançosa quanto a primeira. Mas temos uma terceira vertente de pensamentos ainda, que é a doutrina das penas e gozos eternos. O que essa doutrina nos diz? Que o espírito foi criado no momento da concepção do corpo carnal. Mas isso gera uma série de complicações e de questionamentos. Primeiro deles, por que tem tantas pessoas diferentes no momento da reencarnação? Muitas pessoas podem alegar, mas são pessoas diferentes, são genes diferentes, são ambientes, são famílias diferentes. Mas o que dizer, por exemplo, de famílias que têm irmãos que são gêmeos univitelinos, que têm o mesmo material genético e têm a mesma criação? Por que são tão diferentes? Por que uns são tão amorosos e outros são tão egoístas? Por que Deus, sendo infinitamente bom e justo, permite que nasçam irmãos na pobreza extrema e outros na regalia, na superabundância de bens materiais? O que dizer, por exemplo, daqueles que já nascem com hidrocefalia, sem membros, enquanto outros nascem com a perfeita lucidez, tanto intelectual quanto uma sanidade também física de membros? E nessa doutrina ainda das penas e gozos eternos, ela é muito peculiar pelo seguinte: porque o que nós fizemos nesses breves instantes de no máximo 100 anos de vida, nós seremos categorizados para o céu, que seriam as delícias eternas, ou seríamos relegados ao mármore e fogo do inferno. E lá nós queimaríamos no fogo que jamais se extingue. Já pensaram como isso é dolorido? Seria doloroso?
um fogo que jamais se extingue. E eu fico reflexionando às vezes, sendo Deus infinitamente bom, justo e misericordioso, ou seja, se Ele não tem qualquer uma dessas virtudes, Ele já não é Deus. Então raciocinemos breves instantes. Nós que somos espíritos imperfeitos, nós temos coragem de dar cobra, uma serpente, quando nosso filho ou filha pede pão? Não. Será que nós vemos aqueles mais sensíveis, gatos, animais, cães, sendo maltratados? Você não sente uma certa sensibilidade, uma comoção com aqueles animais? Muito bem. Imaginemos então nós, seres da criação, filhos diletos de Deus. Se nós fizemos algo errado nesses breves 100 anos, 70, 60 anos de vida, nós vamos ir para o inferno. E vamos ficar toda a eternidade lá. Você pensaram o que é toda a eternidade queimando? Se nós que somos ruins, imperfeitos como somos, se sentimos sensibilizados em relação aos animais, aos nossos filhos, o que dizer de Deus? Será que Ele nunca deixaria uma porta aberta para o filho arrependido? Será? Afinal de contas, Ele é onipresente. Ele está no céu e Ele está no inferno. Ele presencia o sofrimento de seus filhos. Então, fica difícil de imaginar um Deus infinitamente bom e justo dentro dessa filosofia. Deus é onisciente, ou seja, Ele sabe tudo da criação, sabe todos os mistérios, até aqueles mesmos que o ser humano ainda desconhece. Se Ele sabia de presciência que alguns iriam destinados ao céu e outro ao inferno, cadê sua imparcialidade? Sem parcialidade não tem justiça. Então estariam dois atributos de Deus, a justiça e a misericórdia. Então, por essas breves reflexões, nós vamos ver que há várias incongruências nessa vertente de pensamento. E o que dizer, por exemplo, dos anjos e dos demônios? Será que Deus criou seres, desde o primórdio, perfeitos, que seriam os anjos, e seres destinados sempre ao mal, que seriam os demônios? Cadê a sua bondade? Cadê a sua misericórdia? Então nós vemos que existe algo que não explica bem os nossos questionamentos. Mas existe uma quarta vertente de pensamento, que seria a pena e gozos futuros, segundo a ótica da reencarnação. Agora, talvez, fica muito mais fácil de explicar algumas coisas que acontecem em nossas vidas. Porque se aquelas pessoas já nascem em estados deploráveis, é porque possivelmente, provavelmente, ela fez algo que deveria resgatar no linguajar espírita algo de vidas passadas. Mas na verdade, eu não gosto muito desses termos, porque parece que é um Deus de punição, que está resgatando. Você está resgatando porque Deus está te punindo. Mas como é um Deus de amor, Ele não pune ninguém. Para isso de conversa, não existe um Senhor barbudo sentado no trono que vai te dizer isso ou aquilo que você fez, jogar na sua cara. Não. Quem nos vai cobrar os nossos próprios atos será a nossa própria consciência. Então, ao ler o livro Céu e Inferno, nós vamos compreender que a justiça de Deus começa em nossa própria consciência. Porque é em nossa própria consciência que está escrita as leis naturais, as leis universais. Então, se nós fizemos algo de errado com o nosso irmão numa vida passada, ou nessa mesma vida, é a nossa própria consciência que nos diz que nós temos que sincronizar novamente com Deus. É a busca de Deus através da reparação, através da dor.
Então, enquanto alguns pensam que a dor é punição, a dor é um momento de reflexão. Dor rima com despertador. Se há algo errado em nossas vidas hoje, é porque nós devemos refletir qual o significado daquela dor. E não ficar delegando a outros a responsabilidade daquela dor e sofrimento. Eu sou infeliz porque o meu mestre, o meu chefe, é um miserável. Eu faço tudo do bom e do melhor. Eu sou um funcionário exemplar, mas eu não sou reconhecido. Na minha família, meu marido, minha mulher não prestam. Minha sogra, meu sogro. Eu sou assim porque meus pais criaram-me assim. Então é muito mais fácil de relegar ao próximo, quando na verdade deveríamos assumir as nossas próprias responsabilidades. E nós jamais seremos definitivamente felizes aqui na Terra se nós não assumirmos o nosso compromisso com Deus. E o que é o nosso compromisso com Deus? É a lei da caridade. Nós podemos praticar o amor, a verdade e a justiça em qualquer lugar. No centro espírita? Sim. Mas só no centro espírita, minha gente? Será que nós nascemos no lar errado? Deus, sendo infinitamente sábio, Ele errou o nosso lar? Errou? Porque é muito mais fácil ir no centro espírita e praticar caridade. Ah, lógico que é. Porque aqui nós vemos o nosso irmão de necessidade uma vez, duas vezes, uma vez na semana. Aí a gente deixa a máscara, né? A máscara do amor. Mas em casa não. Em casa a gente tem um filho drogado, tem pais intratáveis, esse velho, essa velha é muito rabugenta. É difícil. Ah não tem como essa minha cunhada, essa minha nora, essa minha sogra. A gente sempre está transferindo a responsabilidade do auto-descobrimento. Enquanto nós relegarmos ao outro algo que nos cabe, jamais seremos efetivamente felizes aqui na Terra. E Deus é tão bom conosco que nos envia de tempos em tempos missionários para nos lembrar dessas leis divinas que estão em nossas próprias consciências. O primeiro desses grandes profetas do povo hebreu foi Moisés. Moisés, o grande profeta, o grande legislador do povo hebreu, ele escreveu no seu Pentateuco aquelas obras basilares que é a Torá, que todo povo hebreu segue à risca e que os católicos, os espíritas, os evangélicos, até os próprios muçulmanos seguem também. Que ele foi um dos primeiros patriarcas. Sabemos que começou com Abraão, mas Moisés foi o maior no sentido de legislar. E ao lermos em Êxodo, capítulo 20, nós vamos ver os 10 mandamentos, que são as leis basilares para que toda a sociedade viva em harmonia. Que lá resume que nós deveremos amar a Deus de nosso todo coração, de nosso todo entendimento, de todo espírito, sobre todas as coisas. E as demais leis. O que vem por acréscimo, Deuteronômio, Números, são leis disciplinares. Dentre as mais famosas, a lei de Talião, conhecida como olho por olho, dente por dente. E muitas pessoas podem pensar, mas como é cruel um Deus desse? Se eu matei, eu posso matar? Afinal de contas, olho por olho, dente por dente. Parece chocante, mas na época de Moisés, as pessoas eram muito mais ignorantes que são hoje. Então, se eu roubei uma ovelha do meu vizinho, aquele vizinho, em nome da justiça, poderia ir na minha casa, roubar todas as minhas ovelhas e matar a todos os meus familiares. Isso era justiça antes de Moisés. Então nós vamos ver que o grande legislador, apesar de falar olho por olho, dente por dente, foi uma lei disciplinar necessária para aquele povo ainda muito ignorante. Mas, passado 1500 anos depois, Jesus, o grande profeta, o grande Messias, o ungido de Deus, o Cristo, o grande governador do planeta Terra,
desce das esferas superiores do planeta para nos deixar a mensagem inolvidável, que é a mensagem do amor. Demonstrando que a justiça, ela sempre será feita, mas sempre será uma justiça através da ótica do amor, da misericórdia, do perdão. E visualizaremos isso em várias passagens do Evangelho. Mas dentre elas, o evangelista João deixa muito claro que é da mulher adúltera. Quando aquela mulher é pega em adultério, os fariseus, que eram ditos homens da lei, que eram aqueles responsáveis por aplicar a lei de Moisés, entregou aquela pobre mulher ao Messias e disse: muito bem, o Senhor prega o perdão e Moisés determina que nós a apedrejemos. Como ficamos? Jesus, sabendo a hipocrisia que tinha naqueles corações, disse com eles: muito bem, que atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecados. Então aqueles homens, os fariseus, começaram a deixar as suas pedras cair em suas mãos. E segundo o evangelista João, começaram a sair os mais velhos e depois os mais novos. Talvez hoje na nossa sociedade os mais jovens saíssem primeiro, mas na época de Jesus foi assim. Os mais jovens, porque tinha mais tempo, haviam cometido mais pecados. E depois Jesus ergue aquela mulher e diz: mulher, onde estão seus acusadores? Senhor, eu não sei. Pois bem, minha filha, vai e eu também não a julgareis. Contudo, não tornes a pecar. Demonstrando uma nova era a respeito da justiça. Que a justiça, ela será feita mais tarde, mas não através da dor, do apedrejamento, mas sim através do amor, da educação. Porque ele veio demonstrar que o importante é não cometer os mesmos erros. Porque toda vez que nós cometemos os mesmos erros, nós entramos num círculo vicioso que fica difícil de sair dele mais tarde. Então, quando os nossos irmãos espirituais vêm e deixam mensagens, que nós devemos reparar nossos erros hoje, é justamente por isso. Porque quanto mais tarde nós deixamos para reparar as nossas imperfeições morais, mais débitos nós acabamos por contrair, através do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa presunção. E nós vamos ver como Jesus exemplificou isso também com Pedro. Porque Pedro, Simão Bar Jonas, depois o próprio Cristo chamou ele de Cefas, Pedro, em hebraico, em aramaico, que mais tarde foi traduzido para Pedro, que era pedra. Na verdade, Pedro teve a oportunidade de caminhar com Jesus nos momentos mais brilhantes do Evangelho, na cura dos leprosos, dos cegos, dos coxos, no sermão do monte, no grande momento do Tabor, da transfiguração. Ele teve nesses momentos mais brilhantes do Evangelho, e no momento de dar o seu testemunho, ele negou Cristo 3 vezes. E segundo esse relato do Espírito Humberto de Campos, no livro Boa Nova, o próprio Cristo advertiu: Pedro, você negará a mim 3 vezes. E hoje você compreenderá que o ser humano é muito mais frágil do que realmente perverso. E ele, naquela presunção dele, porque na verdade ele era um dos patriarcas, o mais velho: eu não, Senhor, jamais falarei contigo. E naquele mesma madrugada ele negou. Você estava com aquele Messias? Não, nunca vi esse homem. Você estava com aquele Galileu, aquele profeta? Não, eu nunca vi esse homem. Eu tenho certeza que você é o Pedro. Você é o Pedro. Não, você está me confundindo. Eu jamais vi esse homem. E negou 3 vezes. E quão doloroso foi o seu despertar. Porque ele chorou amargamente o momento que testemunho que deveria ter dado.
Mas o Cristo, ao ressurgir do plano dos mortos, aparece para todos. E tem a oportunidade de perguntar a Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Pedro, tu realmente me amas? Sim, lógico, Senhor. Pedro, tu realmente me amas? Lógico que eu amo, Senhor, do fundo do meu coração. Demonstrando que somente o amor cobre uma multidão de pecados. Como o próprio Pedro disse mais tarde em sua epístola. Não foi à toa que o Cristo perguntou 3 vezes. É porque foi 3 vezes que ele havia negado ao Cristo. Então nós vamos ver que a lei é de misericórdia, é de reparação. Não é uma lei de punição. Se fosse essa grande filosofia da pena eterna, coitado de nós. Qual de nós que nunca errou? O próprio Pedro. E quantos grandes apóstolos mais tarde? Maria de Magdala, Paulo de Tarso. Enfim, nós poderíamos fazer uma palestra para cada grande apóstolo desse, para relatar suas dificuldades do caminho, as suas renúncias, as suas dores, os seus sofrimentos. Porque quem já leu aquele livro Paulo e Estevão, psicografia de Chico Xavier, eu tenho certeza que não tem motivos para reclamar de suas vidas. Porque quantas pessoas dizem: somente serei feliz quando encontrar um homem ideal, a mulher ideal. Somente serei feliz na terra quando tiver um carro do ano, tiver posses materiais. Por que sempre colocar ao próximo ou ao lado de fora a felicidade, quando o reino de Deus habita dentro de nós? Que é o reino do amor, da paz, da esperança e da felicidade, que é tudo aquilo que nós almejamos aqui na terra. Mas infelizmente não. Nós não temos coragem de arregaçar as mangas e lutar por aquilo que é certo, que é ético, que é moral. Nós temos lábia para reclamar dos políticos. Petrobras, escândalo tenebroso. Mensalão, o escândalo do metrô lá em São Paulo. E quantas outras atos ilícitos que os políticos cometem. Mas quantos atos ilícitos nós fazemos no nosso dia a dia também. Alguns, na hora de sair de algum supermercado e receber um troquinho a mais, nossa, que beleza, um trocadinho a mais, e vai embora feliz, contente, sabe por quê? Porque o número dos espécies, a famosa gatonete, e afim. Vamos ver vários exemplos que nós somos os primeiros a acusar e os últimos a praticar os ensinamentos de Jesus. Então é aquilo que o Mestre nos disse: será dado a cada um segundo as suas obras. Então jamais reclamaremos do próximo, reclamaremos de nós mesmos, ou sobretudo, trabalhemos para que amanhã, ou nessa mesma reencarnação ou na próxima, nós estejamos em condições melhores, não somente material, mas sobretudo moral. Porque a matéria a gente pode perder tudo amanhã, mas o que é do espírito nós jamais perderemos. E nessa obra extraordinária do livro Céu e Inferno, que seria a terceira revelação, nós vamos ver como ela está de perfeito acordo ou consonância com os ensinamentos de Moisés e do Cristo. Nós vamos ver que no capítulo 7 do livro Céu e Inferno tem 33 itens, que esse capítulo é intitulado O Código Penal da Vida Futura. Mas eu vou me ater apenas a um deles, que na minha opinião é um dos mais importantes, que Allan Kardec nos esclarece que é necessário, primeiro, arrepender, depois expiar e depois reparar. Ou seja, o que seria o arrependimento? O arrependimento seria justamente a mudança de pensamento,
a mudança de conduta. Não foi à toa que João, o Batista, dizia, o grande precursor do Cristo, dizia: arrependei-vos, arrependei-vos, que o reino de Deus está próximo. Ou seja, para acessar com a paz, a esperança, a fraternidade, nós temos que arrepender nossas condutas equivocadas do passado. Como o próprio apóstolo Paulo de Tarso nos disse, nós temos que vencer esse homem velho, a mulher velha, a presunção, o orgulho, a vaidade, todos os defeitos que habitam dentro de nós. Eu tenho minhas dificuldades, eu não sou melhor do que ninguém por estar falando aqui na frente. Talvez eu seja muito pior do que vocês, provavelmente sim. Mas Deus não me deu essa missão de estar falando aqui hoje. Mas cada um de vocês tem a missão de vocês. Seja no trabalho, seja na sua casa, seja em qualquer lugar. Mas cada um de vós tem a sua missão. E para sermos felizes, temos que vislumbrar isso. O arrependimento é o primeiro fato. Cometemos algo errado no passado, não tem problema, não importa. Arrependa. Depois, expiação. A expiação é a dor. A dor, minha gente, todo mundo vai sentir aqui na terra. Desde espírito evoluído até espírito imperfeito. A gente tem uma ilusão que a família do outro é ideal, não tem problema. Eu queria ser aquela família. A gente tem essa ilusão, essa fantasia. Porque a gente ainda é muito inferior. A gente está no mundo das ilusões. Mas não existe casamento 100% feliz, por incrível que pareça. Sabe por quê? A verdadeira felicidade só é alcançada com espíritos puros e perfeitos. Então, se você quer ter um casamento perfeito, extremamente feliz, seja um espírito perfeito. E sua esposa e seus filhos também. Aí sim vai ter uma felicidade pura. Mas não quer dizer que nós não teremos felicidade. Lógico que nós teremos momentos de felicidade aqui na Terra. Mas teremos esses momentos no momento que nós despertarmos para a realidade espiritual que nós somos. Que nós somos muito mais do que nós estamos hoje. Nós podemos ser muito mais. Nós não somos galinhas que ficam ciscando nas rodas. Nós somos águias. Todo cristão é uma águia que consegue voar aos obstáculos, superar as dificuldades da vida. Mas infelizmente a sociedade nos coloca que nós valemos muito mais pelo que nós temos do que realmente o que nós somos. Então, o que nós temos, galinhas. O que nós somos, águias. O que vocês querem ser? E a última vertente seria a reparação. Porque não adianta nada nós arrependermos de algo que nós praticamos errado. Dor, sentimos a dor e não repararmos aquele erro. Muitas das vezes a gente não vai conseguir reparar aquele erro com aquele irmão, porque muitas das vezes tem pessoas que conseguem perdoar e se libertar, porque nós pensamos muitas das vezes equivocadamente: para que for perdoar aquele miserável? Ele vai continuar sendo daquele jeito. Mas o perdão é bom para aquele que perdoa, porque aquele que perdoa se libera. Aquele que perdoa não vira escravo do seu ódio, do seu orgulho, do seu egoísmo. Então, alguns irmãos conseguem perdoar. Então, quando nós, por exemplo, equivocadamente, matamos algum irmão nosso, será que tem como ressuscitá-lo? Não. Como nós podemos reparar? Olha quantos órfãos tem por aí. Por que não retirar o irmão que está sem paz? Por que não tentar despertar esse amor dentro de nós? Então, meios de reparação tem inúmeros. E Deus sempre nos convoca para essa renovação, todos os instantes de nossa vida. Seja por uma palavra de um amigo, ou uma leitura de um livro, ou um grupo de estudos, uma palestra. Momentos de chamado de Jesus e de Deus, nós temos em todas as nossas vidas. Mas nós estamos no mundo da fantasia. Nós queremos que Jesus faça como fez com Paulo.
apareça às portas de Damasco e fala assim: esse é o seu caminho. É isso que a gente quer. A gente não quer ter aquela humildade de Paulo de Tarso, quando humildemente cai em prantos e diz: Senhor, o que queres que eu faça? E ele, ao ler o Evangelho, ele descobriu muito bem o que Jesus queria, o que ele fizesse. Que era praticar o amor indistintamente, de credo, religião, de cor, de raça. Foi por isso que ele foi denominado o apóstolo dos gentios, porque ele levou a mensagem da Boa Nova não somente para os judeus, mas para todos aqueles que não eram judeus, que eram chamados de gentios. E para finalizar essa breve reflexão da justiça de Deus, existe uma história muito interessante no meio espírita, que é quase que uma lenda, porque muitas das vezes as pessoas sabem a história, mas não sabem de onde veio. Essa história é do livro A Vida Escreve, pelo Espírito Hilário, psicografia de Chico Xavier. É uma história de um irmão. Este irmão, Saturnino, ele era um homem exemplar, era um verdadeiro homem de bem. Ele praticava as noções do Evangelho em todo lugar, não somente no centro espírita, que ele era espírita, mas na sua casa, no trabalho. E todas as pessoas se sentiam felizes ao lado dele. Não é? As pessoas que são espontâneas, positivas, a gente se sente bem ao lado delas. E ele era assim, contagiante. Mas certo dia, trabalhando na sua tecelaria, ele engastalhou sua mão e dilacerou-a profundamente. E foi levado rapidamente ao hospital, e lá fez os devidos tratos. No entanto, perdeu o polegar, perdeu os seus dedos. E ele ficou muito triste. E por mais curioso que pareça, alguns irmãos seus que eram espíritos diziam: de que adiantou ser um homem exemplar, um homem de bem, praticou tanto bem, e Deus pune ele assim. Deus puniu tirando o dedo de um homem tão bom. Cadê a justiça de Deus? Cadê o amor de Deus? E um amigo seu que era materialista foi lenha para a fogueira. Eu sabia, esse negócio de Deus não existe. Se existisse mesmo, não ia acontecer isso. Os materialistas adoram esses eventos em nossas vidas. Mas enfim, e ele realmente, coitado, apesar de ser um homem honesto e justo, ele ficou triste também. Foi para casa, aí mais tarde, passados 5 dias aproximadamente, ele foi na reunião mediúnica, que era diácono, ele frequentava. E lá na reunião mediúnica, no final, um dos mentores deixa uma mensagem para ele: Saturnino, meu filho, por que estás triste? Regozijai-vos, porque agora é feita a vontade do Senhor. E ele ficou naquele pensamento, né? O que será que está acontecendo? Então o mentor continuou, através da psicografia. Você provavelmente não recorda dessa reencarnação, mas numa reencarnação passada, você foi um grande senhor de terras e tinham vários escravos. Mas um desses escravos, por não realizar uma tarefa trivial, simples, você, num ato de raiva, de insanidade, você pegou o braço do pobre coitado e colocou na moenda de cana. E você viu aquele braço ser triturado junto com o caldo de cana. E essa visão o atormentou de tal forma que quando você desencarnou, você ficou perambulando pelos umbrais da vida, chorando, pedindo para que acontecesse algo semelhante com você, para que resgatasse com a sua própria consciência. E muito bem, você reencarnou, foi planejado para você perder o braço, mas como você foi um homem laborioso no bem, um verdadeiro homem de bem, que pode ser independente da religião, você praticou o amor na mais alta concepção da sua palavra. Você hoje está perdendo somente um dedo, ao invés de perder todo o braço. Então regozijai-vos, meu filho, porque essa é a vontade de Deus, a justiça através da misericórdia.
Então, que tenhamos essas reflexões em nossos corações. Que não importa para Jesus e para Deus o que nós fizemos no passado. Não importa se nós não valemos nada ou se nós não valemos nada. O que importa é o que nós vamos fazer daqui para frente. É a decisão que deve ser tomada agora. É a decisão da mudança de comportamento para encontrar esse Deus interno que habita dentro de nós. Porque somente através da prática do amor e da caridade é que cobriremos o nosso passado tenebroso com a multidão de amor, a multidão de pecados com a multidão de amor. E nesse momento que nós passamos por essas dores e sofrimentos que faz parte de qualquer ser vivo encarnado na terra, nós passaremos na perfeita paz e harmonia de consciência, porque nós sabemos que está sendo feita a vontade de Deus, sempre com misericórdia, sempre com o intuito de demonstrar que nós podemos ser mais, que nós podemos ser melhor. E nesse momento que nós passamos por essa dificuldade, por esse sofrimento, nós temos as verdadeiras cartas vivas do Evangelho, como o próprio apóstolo Paulo nos disse. E já poderemos dizer do fundo dos nossos corações: já não sou eu mais que vivo, e sim o Cristo de Deus que habita dentro do meu coração. Que Jesus nos ilumine e nos proteja. Que assim seja.